apaixonada de esporte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast DNA do Esporte SCS. Antes de apresentar os meus entrevistados de hoje, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Ativar o sininho para saber tudo que vai acontecer e o que vem acontecendo aqui no nosso programa e fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. E lembrando também que nós estamos no Instagram, @DNA do Esporte SCS, tá bom? Não esqueçam, vamos lá. Galera, hoje nós vamos falar sobre voleibol feminino master, por isso que eu trouxe aqui, ó, 3 maravilhosas que vão falar a este respeito. Eduarda, Cristina. Sim. Isso, né? Certo. Eliane. Ô, caramba! Eliane e a Márcia. Prazer estar aqui. Do Dicas, seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouco aí, pô, nós tem que falar. O que você quer saber? Vamos lá. Não, depois eu vou saber. Eliane. Agora foi de brincadeira. Ah, tá certo. Seja Alguma hora a gente bem-vinda. acostuma. Obrigada, um prazer estar aqui também. E Márcia. Muito obrigada pelo convite, obrigada Duda pelo convite, estendeu lá no grupo do vôlei e eu aceitei de bate-pronto, porque se tem uma... Sabe aquela listinha de coisas que a gente fala que quer fazer antes de morrer? Era vindo Um deles era participar de um podcast. E no mais legal, com o apresentador mais Mais bonito, legal. tá? Com certeza. E falando de um assunto que a gente ama. É isso aí mesmo. Super corintiano. No podcast vamos falar de vôlei feminino, mas o vôlei das experientes, que é o vôlei master. Eu tenho o prazer de apresentar vocês e agora eu vou apresentar mais bonito ainda, quer ver, ó? Do Dicas, vou começar com você. Vamos embora. Eduarda Cristina Manzini é dentista e cuida da meu babá. Olha, meu sorriso é lindo porque ela que cuida de mim, tá bom? Dentista formada em 1990 pela FORP USP. Tem seu consultório em São Caetano do Sul desde 91. No vôlei é levantadora. Foi federada por São Caetano até os 15 anos. Depois continuou jogando tanto pelo colégio como também pela faculdade. Depois, com 40 anos, voltou a jogar voleibol e descobriu o mundo do vôlei master e joga até hoje. Isso aí, 15 anos já. 15 anos? Eu não vou falar nada dos 15 anos. Fala que faz tempo só, tá? Faz tempo. Eliane. Agora acertei, né? Agora acertou. Eliane dos Santos Pozzani. Olha, só Pozzani que cuida... deve ter parente seu que o pessoal que faz elevador. Não, dele é Pozzani. Pozzani, com 2 Es. Não é. Isso. É corretora de imóveis, atuando no ramo imobiliário desde 2009. Trabalhando com as seguintes atividades: vendas, administração de imóveis e documentação imobiliária. A Eliane é proprietária da Patrimônio ABC Imóveis. Isso. No vôlei, sua posição é ponteira. Depois vocês vão me explicar tudo que faz cada uma das posições, com tá? certeza. Jogou vôlei na época de adolescência até os 15 anos, mas teve de parar de jogar para começar a trabalhar. Voltou a jogar voleibol aos 18 anos depois, e hoje joga com essas feras que estão aqui com a gente. Exatamente. Se tiver escrito aqui, não tem nada aí. O bicho vai pegar pro seu lado, viu, Márcia? Não vai ter. Márcia Sasso é securitária. É que vem de seguro, gente. Que cuida de seguro, cuida das pessoas. Mais fácil. No voleibol, joga na posição de central. Márcia é graduada em marketing pela Universidade Metodista de São Paulo. Servidora pública, concursada de 2000 a 2011, quando migrou para a carreira de seguros. Com grande experiência na área, Márcia possui pelos maiores seguradoras do país, Porto Seguro e Sul América. E o vôlei master é a sua paixão. Iniciou no vôlei aos 15 anos, no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires.
Após uma pausa, retornou em 2013 para jogar voleibol master no Ribeirão Pires Futebol Clube. Em 2019, mudou para São Paulo e ingressou no time Superação de São Caetano do Sul. Ao todo, são 12 anos dedicados ao voleibol master. Exatamente, isso aí. E é a única corintiana aqui, viu, gente? A A única corintiana aqui, ó. Do Dicas é palmeirense. Eliane é São Paulina. Eu ia acertar agora. Te Eu ajudei, ia acertar antecipei. agora. Eliane é São Paulina, mas os mais bonitos estão do lado de cá, viu, do Dicas? Gente, vamos falar um pouco do que... Primeiro eu quero saber, você é levantadora. Sou levantadora. Qual que é a sua função? Eu sou... A segunda bola do jogo é sempre minha. Eu tenho que pôr a bola pra cima para as meninas atacarem. E você é... Eu sou ponteira. O que faz a ponteira? Isso, a ponteira eu costumo atacar na entrada da rede, né? E a gente é responsável também pelo passe, enfim, a gente é responsável por tentar colocar a bola no chão, né? A bola vem dela pra gente finalizar. E a Márcia? A Márcia faz tudo, né? Não, a central, ela é muito importante, assim, responsável tanto pelo bloqueio, né? Como, por exemplo, a segunda bola, que é da levantadora, se a Duda recebe a primeira, às vezes a central também tem que colocar a bola para cima no levantamento, mas isso a gente não faz muito lá. Mas a central, ela é responsável por bloqueio, é responsável por defesa também. Tanto das largadas, antes das linhas dos 3, ou no fundo da quadra. E quais são tem as 3 posições, mas tem mais 2 ali que São jogam ali. 6. São 6? 6. 3 no fundo, 3 na rede. E quais são as outras posições? Tem uma que recebe a bola, que é a que Então, mas como vai... líbera, não é líbera? Tem a líbero. Como vai rodando, né? Todo mundo passa em todas Faz as a mesma posições. coisa, mas você tem a sua posição de... Depois que a bola passa, que você recebeu o saque, você vai fazer só a sua... Vai atuar na sua posição verdadeira. Ah, é verdade. Tem o rodízio, Isso. mas quando você recebe, já e Tem que volta estar na cada posição. um para a sua Isso. posição. Na posição que você está na hora da jogada. Porque se não tiver no rodízio, como que funciona? Perde, não perde? Ponto? Perde. Erro de rodízio, a bola é do outro lado de novo. É ponto do outro lado. Quais são as posições que nós temos? São 2 centrais, 2 ponteiras, uma saída e uma levantadora. No jogo 5-1, que é o que a gente joga. E a líbero? A líbero, ela entra no lugar de todo mundo sem aquela contar. antissocial, do uniforme diferente. não é? Do uniforme Isso, diferente, não é? Essa aí é responsável pelo passe. Essa, E pelas defesas, né? E a líbero, geralmente, ela entra de acordo com a estratégia do técnico, Do né? técnico. Ele que escolhe onde ela entra no fundo. Não Se ela conta, entra- a líbero não conta como troca, é como se fosse uma 7ª jogadora. Ela participa o tempo inteiro. Ah, é? Ela É. pode entrar em Porque qualquer posição. A gente, no vôlei, pode ter 6 trocas ao longo do... No Master, tem campeonato que pode ter 12. Mas, normalmente, são 6 trocas. No E aí- 7. No 7. Sete. Tá. E aí, se eu entrei no lugar da Márcia, a Márcia pode entrar no meu lugar só. Não pode entrar no lugar de outra pessoa. Fica só preso uma pessoa com a outra. A líbero, ela entra no lugar de qualquer uma o tempo inteiro e não conta como troca. Ah, então Só que ela não pode sacar e ela não pode ir pra rede. Ah, não pode sacar? Não. Não, faz só o fundo de quadra. Ela só faz as 3 posições do fundo de quadra. Ah, isso é interessante, eu não sabia E- disso. Por se ela- exemplo, se no momento de uma troca a líbero entra na central do fundo, aí quando faz o rodízio, que Que tá ela no for momento voltar da pra central rede, e pra rede, a líbero destroca. sai, A aí livro destroca. sai porque ela não Isso. pode fazer as 3 Aí, funções da frente. Não, Aí volta cada a vez que central ela na frente. sai, ela tem que ficar uma rodada fora. Pra poder voltar Isso. depois. Ela não pode já sair e entrar no Aí lugar tem, de outra. tem Ela umas tem que outras sair, regras. senão Ela não pode atacar a bola se estiver acima da altura da rede. Então, até pode atacar do chão, mas com a bola mais baixa. E ela não pode levantar de toque dentro da linha dos 3 metros. É regra. Já tô bom, vou jogar com vocês esse negócio aí. Como surgiu a ideia de montar um time Master, vamos pôr Master, né? O Superação, que é o time que nós 3 jogamos hoje, né? Eu sou das fundadoras do time. Elas vieram faz pouco tempo. Pouco tempo não, a Márcia mais. Ele entrou esse ano, na verdade. Era um grupo de mães do Pueridomos. Ah, do Poeire? A gente começou como um grupo de mães da escola Pueridomos que tinha em São Caetano. E começou o voleibol para as mães. E a gente começou a treinar com o técnico da época, que era o Kleber, que era o técnico do Poeire. O Clebão, O Clebão. Que ele é preparador físico do Pinheiros, hoje da Superliga. E ele é as muito irmãs jogaram na dedicado seleção, isso aí, né? né? A Kelly, Kelly
Duas. Não é... O McKerlin é com K. É um negócio... As duas jogaram na seleção brasileira. Foi. Ele não chegou a jogar, mas elas jogaram. E aí comecei a treinar com eles, mas eu fui treinar, tipo, bater bola, brincadeira. Era meio rachão, assim. Tipo, dava um treininho no começo, depois punha 6 pra cada lado e ficava jogando. E aí, nesses treinos, eu descobri que existia um monte de torneio de vôlei master, que eu nem sabia que existia. As outras meninas jogavam em outras equipes. Tinha equipe no Águias, tinha equipe no Círculo Mirim, no Patrulheiros Mirim, master já. E aí elas começaram a conversar de montar uma equipe e aí me chamaram para fazer parte da equipe que queria participar de campeonato. E aí a gente começou treinando dentro do Pueridomos. Aí a gente acabou contratando um técnico, juntamos lá, tipo, 15 meninas e a gente começou a participar de campeonato. Então a gente participa de campeonato pela equipe Superação, representando São Caetano há 15 anos. Que bacana. E o Marcelo tá há 15 anos? É o mesmo técnico, desde o Legal. começo. É o mesmo técnico? É. Vamos derrubar ele. Olha, essa eu não Tá sabia, essa é muito novidade. tempo, Eu não conhecia tá a história. derrubar Ninguém derruba Não, Marcelo. ele é intocável. Ele é o ativo fixo, o patrimônio histórico e mais importante do time é o treinador. E tem 15 anos isso aí? Você 15 tá lá anos, desde o o começo. começo. E você, Márcia? Eu entrei em 2019 no Superação, porque... Você era de Ribeirão Pires, né? Então, resumidamente a minha história é quando eu fui criar... Eu nasci em Maceió, Alagoas, fui criada na zona norte de São Paulo, só que na minha adolescência o meu tio comprou uma chácara em Ribeirão Pires e a minha família decidiu morar pra lá. Eu nunca tinha visto um trem na minha vida. Eu fui morar numa chácara na 4ª divisão, com contato com cavalos, vaca. Eu adoro cavalo, pelo menos isso eu saí ganhando. Agroguel, Aí, nesse período, eu fiquei muito depressiva, porque assim, eu tava numa fase da pré-adolescência, eu tinha muitos amigos na escola, eu tinha a escola que eu amava, o bairro que eu amava. E aí, quando eu fui para Ribeirão, eu fiquei completamente perdida. Eu não me situava, eu não era bem aceita na escola, eu sofria bullying por ser de São Paulo. Então, assim, eu não me encaixava na turma. E aí, fiquei pouco tempo nesse bairro e mudei depois para um outro bairro que chama Santa Luzia. E aí, nessa época, logo depois foi quando eu conheci Santa Luzia o é perto da vôlei. estância lá, não é? Tem uma estância em Santa Luzia. Perto lá. do Amarelinho. Isso Perto do mesmo, Amarelinho, perto da... tem um outro... Era bem afastadão de você bem foi, afastado. né? Então, eu fui para um bairro muito afastado e, assim, uma realidade muito diferente do que eu vivia, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a treinar no Complexo Ayrton Senna. Então, assim, o vôlei, para mim, foi um período até de estabilidade emocional, assim. Foi quando eu me encontrei em Ribeirão que eu comecei a ter paixão pela cidade, por morar em Ribeirão. E aí foi onde eu fui estabilizando a minha vida lá, entendeu? Entendi. E aí treinei um tempo lá. E aí depois fiz uma pausa. E quando eu voltei pro Vôlei Master, eu voltei treinando no clube. Né? Porque até então, no Complexo Ayrton Senna, eram 2 treinadores. Era um projeto novo do Ayrton Senna, assim. Eu lembro que acho que foi em 96. Então, assim, não tinha muitas meninas, tal. Mas foi firmando o projeto. E eram meninas muito boas. No entanto, que a Roseli, que depois de uns anos veio ser a minha treinadora, começou a treinar comigo lá como aluna. E aí, depois dessa pausa que eu voltei para Ribeirão em 2013, que o vôlei também fez parte de um outro processo na minha vida, aí eu comecei a treinar em Ribeirão e comecei a treinar com a Natália. E logo depois veio a Roseli como professora no clube. E aí eu fui ficando. E nunca mais parei. Tá na verdade, a Márcia veio jogar no Superação por indicação da técnica dela, que é muito amiga do meu técnico. Exatamente. Como ela mudou pra cá, pra perto, ela ficou sem time, porque não dava pra ir pra Ribeirão. Aí a Natália, que é a técnica lá de Ribeirão, sugeriu que ela procurasse o Marcelinho aqui em São Caetano. Entendi. Exatamente. Quando eu mudei de volta, quando eu vim para São Paulo, eu tinha 2 opções. Ou eu comprava o título no Ipiranga ou no Juventus, que eram os mais próximos da minha casa. E aí a Natália falou assim, peraí, tem um time bom que treina em São Caetano? Vamos ver se eu consigo te indicar para você se encaixar lá. E aí eu fui fazer uma aula teste e aí acabei ficando. Conheceu as formosuras? Conheci as formosuras, a Duda eu considero como se fosse a líder do time, né? A Duda cuida de tudo, assim. Verdade. Toda a correria, toda a parte administrativa, burocrática, é sempre ela que facilita corre a vida atrás. do time. Ela Organizadora. facilita muito a nossa vida. E a caçula Eliane? E eu só que acabei de chegar. Eu voltei a jogar vôlei na época da pandemia, né? Eu joguei na época da adolescência, e aí eu fiquei 18 anos parada, sem nada.
E na época da pandemia eu não aguentava mais ficar em casa, e aí eu fui buscar alguma alternativa. E na verdade eu fui atrás até de vôlei de areia, porque eu não sabia que tinha vôlei master. E eu moro em São Caetano, né, tinha já o vôlei aqui, eu não sabia. E aí eu acabei indo pro vôlei de areia, e aí nesse vôlei de areia, por sorte, assim, eu conheci uma moça que treinava. E ela falou, não, tem vôlei pra nossa idade, vôlei master. E ela me indicou alguns lugares e eu fui conhecendo o Caminho das Pedras. E aí, o ano passado, eu joguei com a Duda o Cindy Clubes, pelo tênis clube. E aí, esse ano, surgiu uma oportunidade e aí eu entrei com elas no Superação. Além do Superação de São Caetano, eu jogo com ela no Tênis Clube São Bernardo. Não acho que você tá jogando muito, não? A Duda é a novinha do time. Ela joga tudo, ela joga todo Meu filho tá tudo criado, não tem mais o que fazer, joga vôlei. A Duda, se depender, ela vai todos os dias. A gente fala, na verdade, a gente fala, o vôlei além do esporte, que é gostoso, é uma baita de uma terapia, porque a gente vai, se diverte, dá risada. O esporte coletivo é muito bacana. Não, e tem essa coisa da diversão mesmo, sabe? Assim, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua profissão, todo mundo tem um dia cansativo e vai lá bater bola e volta pra casa renovado, porque teve essa coisa da troca, né? E eu sempre falo que quando você tá em quadra, é o momento que você esquece do mundo. Você pode estar com o problema que for, você entrou ali, você esquece de tudo. Então, assim, é muito gostoso realmente. É verdade. Agora vocês vão me contar um pouco desse monte de troféu aqui, mas eu quero que comece com a boneca. Tem uma bonequinha aqui que falou que é troféu. Eu queria saber não é troféu, é isso não. aí. Essa aqui não é troféu, não. Na verdade, tem um torneio que é organizado em São Bernardo. Quem organiza é daqui de São Caetano, é uma advogada aqui de São Caetano. É um torneio beneficente. Então, a gente paga para entrar no campeonato a inscrição e depois paga a arbitragem. Toda uma parte disso vai para a premiação, e a premiação é em dinheiro no final do torneio, só que você faz essa doação para alguma ONG. Ah, que bom. Então, assim, cada time escolhe uma e tem um torneio e tem uma competição paralela de arrecadação de alimentos. Então, a pontuação maior da arrecadação de alimentos ganha um prêmio no final. Essa bonequinha, todo mundo que participa ganha. É uma boneca de todo atleta que participa do torneio ganha a bonequinha. Torneio Divas, E aí, no ano passado, o Superação... Foi campeão. Na verdade, assim, foi um catadinho, né? Mas a maioria era do Superação. A gente teve o prazer de participar do campeonato. Ganhamos na categoria E. E o mais legal é que na arquibancada, estava torcendo por nós as pessoas da instituição que a gente era tinha escolhido. Porque assim, a premiação, o campeão ano passado ganhou R$1.000, né? E aí ela dá um cheque de R$1.000. Eu mandei o Instagram para ele do torneio. Vai passar, vocês vão comentar. A gente recebe um cheque de R$1.000 para doação, foi para o Vizinhos do Bem ano passado, que é uma ONG que dá alimentação para pessoas de rua. Então eles estavam lá torcendo pela equipe, porque sabiam que a premiação era deles. E é muito bacana esse negócio, quando você pega uma entidade, que você ajuda a entidade, que você conhece a entidade. Lá, assim, na verdade, esse ano, o torneio cresceu bastante. Esse torneio do Divas é de domingo no Clube dos Meninos, ali no Rua de Ramos, perto da igreja. Eu sei onde é. É lá dentro, todo domingo tem... Aliás, o teu paciente menorzinho, ele tá disputando o campeonato dos meninos. Agora eles vão disputar a final dia 28. Lá no Clube dos Meninos? Campeonato do Clube dos Meninos, sub-10. Mas acho que eles jogam na primeira quadra, né? Na primeira, logo na entrada. A gente joga na segunda, do lado da piscina. Atrás dessa quadra que eu já vi um povo jogando vôlei ali. De domingo. Eu vou lá, eles estão jogando. De domingo. Passa lá algum dia que nós estaremos lá. Aí esse ano eles estão com 3 categorias diferentes, bastante equipe. Então, a renda vai todinha para doação, né? Ela tem uma assistência, uma entidade que ela ajuda bastante. Olha lá. Esse que tá passando aí é um torneio de vôlei em Águas de São Pedro. Você vai esse ano, Márcia? Não, infelizmente não vou. Esse ano eu vou de novo. Eu ainda não tive a oportunidade de participar. Mas eu trouxe a minha medalha mais emblemática desse campeonato, que foi um prazer para mim. Que é desse campeonato? É um torneio em Águas de São Pedro que reúne 1.000 mulheres. São 100 equipes de vôlei, só que lá a divisão de jogo é por idade. Então, dá pra ver, depois eu mostro o que ele tá mostrando. Lá tem a divisão é por idade, então tem toda uma... é animado esse é de Água de São Pedro, e o mesmo que organiza agora a Água de São Pedro, também organiza Sauípe. A gente já foi jogar em você me conta quando já joguei vai, em Sauípe, bacana, já né? joguei em Água de São Pedro, já joguei em Porto Seguro,
Já joguei, onde mais? Na Praia Grande. Não, toda semana. Massachusetts. Não fui. Nossa, que legal. Não fui. Orlando, Miami. Mas é bem legal. As minhas treinadoras foram, hein? Natália e Roseli do Ribeirão De Ribeirão Pires foram pra Orlando. Pra Orlando, um torneio lá, mas foi com a base, Que né? bacana. Não, agora elas foram Com a base do Master. Ribeirão. Foi Master. Foi. E é animadaço, né? Sim. É Esse que tá animado passando é lá. Sauípe. E assim, é de todas as idades. Esse é de Sauípe. Na verdade, assim, o vôlei master começa com 30 anos de idade pra cima. Qualquer pessoa acima de 30 pode jogar vôlei master. Aí, nesses torneios que são rápidos, de final de semana, que acontece normalmente é um feriado, ou tipo, quando viaja para Porto Seguro ou para Sauípe, que é um final pega de terça a domingo, esses torneios são por idade. Porque, assim, aqui em São Paulo, os torneios master normalmente são por categoria. Tem nível de jogo. Então, o Sindicato Clube, que é o torneio mais organizado, que é o mais quem organiza é o Sindicato dos Clubes, são 8 categorias diferentes de nível de jogo. Então, Entendi. tem desde a que joga mal até a que joga quase Superliga. Até pra poder diferenciar as categorias, para não ser né? muito... Porque muito... isso é discrepante, assim, né? Tem as de 30 que jogam mal e tem as de 60 que jogam bem. Exatamente. Então, assim, o nível não é por idade, é por nível técnico. E existe uma classificação de nível técnico, né? Eu e a Eli estamos jogando assim, de clube esse ano, na categoria chama C1. É o segundo nível de cima para baixo. Ah, então seria... Tipo, A, B, C. É que eles chamam... Série B do Brasileirão. É que eles têm, tipo, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2. São 9 categorias, Isso. então. Mas, na verdade, seria um A1. A gente seria no A1, vai. Isso. Entendi. Mas esses torneios que são rápidos, de final de semana que a gente viaja, eles fazem por idade. Então, é acima de 30, acima de 35, acima de 40. Tem equipe de 70 anos. E é lindo. É maravilhoso ver as lindo de velhinhas ver. de 70 jogando. Eu tenho vídeos. Joga bonitinho. Mas joga normal ou joga... Normal, aquele- não é adaptado. Não, porque não é tem um adaptado. vôlei que é Tem um adaptado. pros Não, velhinhos, não, né? não. Jogam. Tem um Não, vôlei saca adaptado. forte. Saca por saca que você cima. não conseguiria pegar. Sim, Defende, não se consegue joga pegar. no chão. É bonito de se ver. É bem bonito. Elas têm... Não, você em Águas de São Pedro, desculpa te interromper, Duda. Em Águas de São Pedro é uma coisa absurda, assim. Você vê a mulherada de 50, 60 anos, você fala, meu, eu quero chegar É verdade. desse Ó, jeito nessa idade. Eu pensava isso, já tô nos 55, então vocês conseguem. Exato. Hoje eu tenho 42 e eu olho pra elas como espelho. Eu falo, caramba, eu quero chegar nessa idade como elas estão. Jogando assim, alto nível, bem fisicamente, é a minha meta. E quando eu voltei a jogar, eu tinha 38. E eu pensava, nossa, acho que eu não vou aguentar jogar muito tempo, né? Mas eu olho pra elas, eu falo, gente, ainda tenho muita Olha lá, lenha pra viu? queimar. Do Dicas, pensa Sim. o quê? Tá vendo? Eu me inspiro sempre nelas. de exemplo lá. Não Quando é? eu tinha 25, eu pensei assim, aos 40 eu vou estar toda caída, derrubada, Conversa acamada. mal, isso era lá atrás, agora... Lá É atrás, verdade. hoje a Tem mulherada muita de 40, coisa que- 50, 60 tá batendo um bolão e Sim. super saudável. E você vê, assim, que são pessoas... E eu não tô falando só de mulher com barriga tanquinho, eu tô falando de pessoas saudáveis, que você vê saúde. Mas mudou Sim. muito, nessa área mudou muito, que antes você pegava a pessoa da nossa idade, 50, 50 e poucos anos, ela estava acabada, largada. Verdade. Hoje você vê, olha a Duda, é um exemplo mesmo. Quem fala que ela tem essa Não, idade não que ela fala, tem? Parece com que ela certeza. tem 50 E a e Duda, pouco e meio. a Duda joga o TVG com a gente no Superação. Ela joga o Cindy Clube com outro time. Ela joga o Divas. Então, assim, ano passado, a Duda acho que só não... Não, ela jogava de segunda a segunda, praticamente. Eu falava, Duda, Não, você de quarta eu aguenta. não faço nada. E se tiver, A de quarta descansa. se tiver algum joguinho de quarto e você liga pra ela, ela vai. Ela Ela vai também. Nem bate bola, Duda, vamos, vai. Vai. Conta dos troféus. Então, os dois da ponta são do Divas e esse é do TVG. O TVG é um torneio aqui do ABC, que tem o Gugu que organiza. E aí ele dá os troféus de melhor da partida. Então, esses troféus que estão aqui na frente, 2 são da Márcia, 2 são meus. Né? São do ano passado. E o dele é praticamente do ABC. Aqui em São Caetano, além do nosso time que joga... Lá ele tem categoria E, E1 e E2. São os níveis que ele considera são esses. A gente joga no E e eu sei que o Vilari e o EG tem time também jogando para baixo. A gente joga a categoria mais alta, no Superação, e tanto o Vilari quanto o EG tem times também que jogam nas categorias de baixo. Mas é um torneio praticamente do ABC. O Divas, que é o que eu tinha falado, que é o torneio beneficente. Né? E aí do TVG a gente trouxe, né? Em 2023, o Superação ganhou em primeiro lugar na Série Prata.
E ano passado a gente ganhou em primeiro na Série Ouro. Tá vendo? Que orgulho! Eu já torço pra esse time E não começamos muito bem em 2024. A gente começou meio cambaleando, meio desfalcadas, né? Tinha umas que estavam afastadas, cirurgia e tal, enfim. E a gente pensou, caramba, tava difícil a nossa vida em 2024. Mas depois a gente deslanchou. Essa aqui é maravilhosa. 2023... Águas de São Pedro. Conta da medalha. Por muitos anos eu fui convidada a participar desse campeonato e nunca tinha oportunidade. E aí em 2023 eu tomei um pé na bunda da empresa, fui desligada depois de 12 anos de empresa. E aí as meninas falaram, vamos. Eu não tinha feito a minha inscrição, não tinha agendado hotel, nada pra ir. E aí eu fui do nada, vamos. Cheguei lá, sem inscrição feita, sem time nenhum. Aí a Natália e a Roselix, que foram as minhas treinadoras em Ribeirão, falaram assim, você vai jogar no 40 mais. Aí eu, meu Deus, aí deu aquele frio na espinha, porque assim, é uma mulherada que bate um bolão, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ser a mais fraca do time, eu vou dar vexame, né? E aí a gente teve a oportunidade de ter jogos muito bons e competimos a final contra o México e foi um jogaço, porque é melhor de 3. Aí o primeiro set a gente perdeu. No segundo set a gente estava perdendo de 24-16. Caramba! Viraram o jogo. Aí a Nava foi pro saque, viramos o set e ganhamos do México. E aí essa medalha é uma honra, assim, porque foi um ouro ganhado com muito suor. Foi suado. Legal. Ô Marcelo. Oi. Eu vou ficar conversando com elas até amanhã, mas primeiro solta quem paga os 6 aí, vai. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida,
A Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Quantas meninas fazem parte do grupo Superação, do time Superação hoje? 18. São 18. 18. E são assíduos, elas vão treinar, vai lá, dá jogo. Porque quando eu fazia meu time de várzea, que eu ia no time da várzea, se assim, se não fosse todos eles, você tinha que ficar ligando, porque você não dava jogo. Parecia meia dúzia, como que ia jogar campo de futebol? Elas vão, frequentam, vão direitinho? Então, mais ou menos. Mas como não é jogo, tem o técnico, é treino mesmo. A gente faz pouquíssimo. Mas não faz o rachão? Pouco. Rachão mesmo, pouco. É sempre direcionado. Até o Marcelinho, ele até se irrita, porque eu brinco no treino. Eu falo joguinho. Ele não gosta de joguinho. É difícil. Assim, a maioria tem muito comprometimento. Às vezes a gente tem algum desfalque ou outro por conta de doença, algum problema de trabalho, enfim. Filhos, mas, né? Todo mundo, a grande o maioria Marcelo, ele é um treinador tão diferenciado que se for 6, 5, 7, ele faz chover. E o treino rende. O treino é muito e o treino rende absurdamente como se tivesse 12, 13. Marcelo, né? Marcelo. É muito bom. A idade média, você falou, é de 30 anos para cima, o nosso time, acho que a média, as meninas acho que... É que tem 2 novinhas com 30 anos agora, né? A Gabi e a Tainá. Mas o resto é 40 a mais. Uhum. Nós tava falando do torneio aí. Então, galera, quem não conhece é o Centro Espírita Amélia Rodrigues. O Centro Espírita Amélia Rodrigues abriga lá, num período integral, 383 crianças, para ser exato. Tá? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta antes deles irem para casa. E lá eles aceitam todo tipo de doação, não só de alimento, tá? Alimento não perecível e roupa usada, brinquedo usado, utensílios domésticos usados, porque lá eles têm o bazar deles e eles vendem, revertem dinheiro que reverte em alimento para essas 383 crianças, tá bom? Então, se você quiser conhecer lá, ou quiser doar, fica aqui, ó, o site deles lá, é só entrar lá. O que você doar, sapato, tênis, como eu falei, utensílio doméstico, vai ser muito bacana para eles lá, porque são 383 crianças, desde bebezinho até os 12 anos de idade, tá? É de bebezinho até 12 anos de idade. Então, é uma instituição muito séria. A própria Runner tem uma parceria já vai para o 11º ano que faz essa parceria com eles. Então, ó, entra no site, conheça a instituição e se puder doar, eles retiram, tá? Quando é bastante coisa, é só ligar lá, eles vão e retiram o negócio, tá bom? Vamos voltar aqui com as meninas do Vôlei Master. Onde vocês treinam? Em São Caetano mesmo. Agora a gente está numa outra escola. A gente ficou muitos anos numa mesma escola. E agora nós mudamos, né? É Rosalvito lá, né? A gente treinava no Joana Mota. Treinava primeiro no Joana Mota, né? Isso eu lembro. Ficamos quase 10 anos no Joana Mota. Daí o basquete está usando a quadra até mais tarde agora. Eles ficam até as 9h30. A gente não consegue treinar depois deles. E a gente conseguiu se adequar no Rosalvito. E terça e quinta, das 8h30 às 10 no Rosalvito. Que polêmica. Isso. E eu e a Duda, a gente treina também no segunda e sexta no tênis clube. Essa entrevista tá muito mole aqui. Eu quero saber da polêmica. Tem polêmica, filho? Força pra isso! Larga de ser burro!
Vamos ver como a Claudinha vai reagir a essa bronca, Giba. Realmente, agora é hora de bater no peito e ter a tranquilidade aí para distribuir muito bem o jogo e levantar de novo o time de Campinas. Quero que vocês comentem que é polêmica, né? Porque se a gente põe isso num jogo de futebol, o cara vai entender como um incentivo. No meio da humarada, dos ogros, que é tudo ogro, né? Mas agora... Eu acho o seguinte, a gente que treina ali com mulheres, a gente vê perfis e perfis, né? Então, tem algumas que se recebem um grito desse, elas murcham na hora e elas não conseguem jogar. Outras, isso já serve como incentivo. Entendeu? Eu sou uma que se falam dessa forma comigo, aí eu vou querer entrar e mostrar que eu sou capaz. Agora tem outras que se acontece esse tipo de coisa, vira e fala, eu não preciso disso, vou embora. Então depende muito do perfil de cada atleta. Eu acho que tem uma diferença, né? Tipo assim, a gente tá no vôlei master e a gente vai pra brincar, se divertir, lógico que vai jogar, quer ganhar, mas a gente tá lá pagando pra jogar, né? E de um atleta profissional. Ali era uma menina que da seleção brasileira, com o técnico da seleção brasileira. É outra história, isso que eu ia falar. É outra história. Então, assim, tenho certeza que o Zé Roberto conhece a menina pra falar desse jeito com ela, saber que ela ia render mais, né? Exatamente. Mas, assim, a gente tem que ter uma coisa que a gente... Nas mulheres é mais difícil. Eu acho que mulher meio que magoa, que homem é mais fácil de lidar. O que acontece na quadra, fica lá. Isso. Então, assim, não adianta você brigou dentro da quadra e querer ficar brigada fora, porque não tem nada a ver. Então, assim, a gente tem que tentar fazer isso. E só complementando uma coisa que a Duda falou, que isso que é legal. Ele é treinador, ele sabe o perfil do atleta. Com quem pode falar, com quem não pode falar, como falar. Isso. Então, o perfil, o treinador, ele tem que ter muito também esse feeling de com quem eu posso falar assim, com quem eu posso ser um pouco mais agressivo e com quem eu tenho que... É que hoje também a coisa é polêmica. Fala você, depois eu vou falar com ele. Não, eu concordo com você tomar uma bronca daquela. Eu concordo com as meninas que tem a diferença do vôlei profissional pro vôlei amador, né? E que o técnico realmente ele conhece o perfil de cada uma. Mas também tem aquele momento da jogadora. Por exemplo, por melhor que ela seja, tem um dia que você não tá bem. Você já entra mal na quadra, você não rende. Então, dependendo do que aconteceu e você não conseguiu deixar o problema para fora, aquilo pode não servir como incentivo, vai até piorar a tua performance dentro da quadra. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito mimimi, assim, né? Inclusive, no Superação a gente se dá muito bem, porque a maioria é meio brutinha, assim, a gente não tem muito mimimi entre nós. Tudo Fiona. Tudo Fiona, não tem muita Barbie ali, não. Mas... E também tem esse lance que a Duda falou. Por exemplo, eu já me estressei com a Duda na quadra, acabou o jogo, a gente sai dali e toma uma cerveja, entendeu? Acabou. É coisa de porque jogo. O problema tem que ficar ali, todo mundo entendeu? quer ganhar, né? Então... Às vezes, a gente não consegue deixar o problema do dia fora da quadra. Às vezes, a gente leva pra quadra. Mas quando a gente tá na quadra, o que acontece ali, fica ali, entendeu? Então, assim, eu carrego isso desde o Ribeirão até o Superação, assim, então nunca tive problema em relação a isso. E o Marcelo, assim, ele é um treinador que ele é muito respeitoso. Eu até falei para as meninas semana passada, retrasada, a gente estava comentando sobre ele, né? E assim, ele é de um respeito tão grande, assim, tanto no treino quanto na quadra, então eu nunca vi o Marcelo sendo desrespeitoso com ninguém, assim, a ponto de dar uma bronca dessa, você é burra, não sei o quê. Ele fica nervoso? Fica, ele fala muito, ele fala o tempo inteiro, ele joga com a gente, ele, sabe, parece que ele tá ali na quadra. Mas nesse nível, assim, nunca aconteceu. No alto rendimento é muito diferente, porque você, no alto rendimento, minha opinião, né? Minha opinião é que eu vivi isso daí, né? É diferente. Ele lutou judô. Eu fui atleta de seleção brasileira, fui 12 anos melhor do ranking no meu peso. Muito bem. Campeão master. Ele também foi jogar. Eu fui adulto e fui master. E parou? Campeão mundial. Eu tô velho, né? Também não é. Tô jogando. Não, mas eu também treino. Treinar eu treino, mas competir não quero saber, porque eu peguei
uma paura de academia e treino, que é diferente, né? O esporte coletivo e o esporte individual. Sim. É. A exigência é muito maior, né? E o alto rendimento, assim, de seleção, isso, aquilo, você tá no dia a dia com o atleta. Tanto o treinador como o atleta com o treinador. Sim. Então, você sabe, o treinador sabe, é que o mundo de hoje, você tá andando na rua, tem um cara te filmando, verdade. Ali tem um cara. Então é muito em cima ali, porque o Zé Roberto, quantos anos faz que ele tá na seleção brasileira? Tanto na masculina como na feminina. Na verdade, o Zé Roberto, acho que as pessoas falam muito do Bernardinho, né? Mas o Zé Roberto é o mais. Gente, é ele, porque ele fez o vôlei masculino ganhar, ficar famoso. Feminino aí também. Abandonou na mão do Bernardinho um vôlei já preparado. Pronto. E aí ele foi pro feminino e fez a mesma coisa no feminino. Então, assim, o cara do vôlei no Brasil, pra mim, é ele. Então, assim, qualquer coisa que ele falar, pra mim, tá certo. Não, ele se fosse outro técnico, me chama de burra. Ele tá no dia a dia, Casimiro. Ele sabe que a chamada de burra ali não foi que ele tava xingando não foi ela, foi incentivando, porque sabe que ela pode render muito mais do que ela foi uma forma de trazer ela pro jogo, porque é como a gente fala também, o treinador, ele não vai cobrar de você aquilo que você não consegue entregar. Ele vai te cobrar aquilo que ele sabe que você consegue. Então, ele vai saber a forma como ele vai fazer para te trazer para o jogo. Ainda mais no esporte coletivo, que se uma peça do coletivo tá falha, não funciona nada. Exatamente. Não funciona. E ele tá no dia a dia, sabe o que ela pode, sabe o que ela pode fazer. E pior, vai se ela não inventou alguma coisa que nunca fez. Sim, não faz isso agora. E pior, às vezes ele nem tem muitas opções, muitas peças no banco para ele trocar naquele momento. Então ele tem que fazer aquela que tá ali, aquele grupo que tá ali na quadra funcionar naquele momento. Já aconteceu com a gente. A Claudinha, né, que foi que tomou a bronca, ela é levantadora. Porque eu falei, a levantadora é quem distribui a bola para os atacantes atacarem. Então, assim, se ela resolveu inventar uma bola que não tem, tipo, uma atacante que não tá treinada, a bronca é nesse sentido. Assim, não foi ensaiado, não vai dar certo. Tem todo o treinamento. Força, né? Você não tem força para isso, alguma coisa assim. Talvez uma empurrada de bola. Talvez uma bola, um passe quebrado que não chegou. Não dá pra gente saber. Ou ela resolveu atacar uma bola que ela não ataca, ela é levantadora, né? Não tem como a gente saber o que ela foi. Mas ela fez alguma coisa que fugiu do padrão de jogo dela. Bom, nós temos um exemplo muito bacana. No Mundial de Futebol de 2002, que o Brasil foi campeão, o Ronaldo não estava rendendo. Aí era o Scolari, né? O Scolari simplesmente falou, vocês não tocam a bola pro Ronaldo Fenômeno que ele é lento. E todo mundo fala, tem ele falando isso aí. Ele só depois disso ele virou artilheiro e foi campeão do mundo. Mexeu com o bril dele, né? Mexeu com o bril, aí é que tá. Às vezes tem formas e formas de cobrar. A pessoa tá no dia a dia, ele sabe quem ele pode xingar, quem ele tem que acariciar e quem tem que dar uns tapas, né? Ele sabe onde vai ser o empurrão, Mas é como você falou, hoje em dia existe muito julgamento. Então, muitas vezes as pessoas podem ver um vídeo desse, nossa, olha como ele trata as meninas. Fora do contexto, né? Olha que falta de respeito. E, na verdade, as pessoas não sabem o que é o dia a dia, né? Então, tudo tem um contexto, o treinador que ele tá ali, ele sabe o porquê ele está fazendo isso. Então, quem tá de fora não tem que julgar, né? Tem que deixar que ele faça o trabalho dele. E é alto rendimento. Se o técnico não pega no pé, elas não rendem. Se não rende, não ganha. Não ganha. Todo mundo perde. O comprometimento de todos. Que não é só o time ali na hora. É time, direção, patrocínio. Confederação. É isso, principalmente o patrocínio. Infelizmente, o alto rendimento vive do pessoal que mantém. O time de São Caetano tá na Superliga B, né? Esse ano. Isso. Perdeu patrocínio. Enquanto era Superliga A, que estava direto na televisão, tinha um patrocinador. Agora... E as despesas que tem despesa, para você falar ainda de patrocinador, vocês têm tem despesa, não sei, quais são as despesas e como vocês lidam com isso daí? Então, a gente paga uma mensalidade, sou eu que administro, aí elas depositam dinheiro na minha conta e eu faço os pagamentos. Então, a gente paga um salário para o técnico, eu pago o aluguel da quadra. A quadra aqui de São Caetano, eles cedem a quadra, mas a gente paga um valor de aluguel para a quadra. Mas você não aluguel, é para limpeza, para manutenção, essas coisas, isso? Não. Até o ano passado, no Joana Mota, tinha um contrato mesmo de locação. Esse ano, a gente está lá, como faz parte do vôlei, a quadra até às 10 horas, a gente conseguiu se encaixar nesse meio, a gente paga o rapaz que abre e fecha a quadra e tal.
E a gente ficou de assumir a manutenção da quadra, tipo, troca de lâmpada, coisas desse tipo, né? E tem o custo dos campeonatos, que a gente paga... O Joana Mota é uma escola estadual, não é? Mas a quadra é da prefeitura. Eu acho que a maioria das escolas de São Caetano... Não, é assim, ó. Faz parte da escola estadual. Que lá atrás, o município encampou as escolas estaduais, ela que tomava conta tanto da parte de esporte quanto da parte da educação. Sim. E foi quando fizeram quadras poliesportivas nas escolas estaduais. Do estado. Mas essas escolas, as quadras são municipais. Elas são dirigidas pelo município, mas são estaduais. Quem eu toma acho que conta é o município, não porque elas são estaduais. Agora, quem toma conta, quem cuida, quem administra é o município. Por exemplo, a quadra do Joana Mota tem um nome. Você tem uma entrada separada, você nem passa pela escola. A do Rosalvito também. É um portão diferente. Você tem, porque a administração o Estado não faz. Quem faz a administração é o município. O responsável é o município. Eu achava que a quadra era da prefeitura e a escola estadual usava a quadra da prefeitura. Era essa a ideia que eu tinha. É invertido. Mas você fala que é o contrário. Né? Mas assim, o Joana Mota ele é do basquete. O Rosalvito é do vôlei. Das 6h30 pra frente. Porque o Rosalvito usa a quadra até as 6 horas da tarde. O Joana Mota só usava de manhã, porque o basquete já treina à tarde lá. A prefeitura ajuda vocês com alguma coisa? Só com a quadra, que já é uma baita de uma ajuda. E aí a gente paga para entrar nos campeonatos e a gente paga por arbitragem. Tá, tem um custo disso tudo. Mas a gente, como divide em 18, acaba ficando um pouquinho, né? Bom. Curso de inscrição, valor de inscrição, essas coisas? Tudo, inscrição e arbitragem de cada jogo. Tudo a gente paga, a gente não ganha nada. Uniforme, tudo. A gente só ganha convite pra participar de podcast. Que já é. Porque tem eu que aqui, é um presentão. Tá e ó, eu ganhei essa caneca que eu vou levar embora. Tá vendo? Claro. Que agora tem eu, ó. A nossa ainda não tem, ó. A nossa ainda não. A nossa só com o nome, ó. Mais bonito aqui. Vou até tomar água, gente. Tem foto aí, queridos? É pra vocês comentar, tá? Aí é em Águas de São Pedro. A equipe lá em Águas de São Pedro. É tudo do mesmo campeonato. A gente recebendo as medalhas. Cadê você lá, que eu não tô vendo você lá? Então, eu não tô nesse time. Nesse Águas de São Pedro, eu falei que é por idade, né? Esse time é 50 a mais. Elas não podem jogar porque elas não têm idade. Novinha, né? Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Ixi, é o mesmo torneio. Esse aí eu nem tava pensando em jogar vôlei ainda. Esse daí eu ainda tava. Esse é o mesmo torneio. Que vocês usam uniforme diferente, né? 2022. Na verdade, no 2022 eu tava esse time aí tinha um uniforme pra cada dia, porque alguém tinha vários uniformes e a gente jogou cada dia com um uniforme diferente. Porque deve ficar meio azedo de um jogo pro outro. São 4 dias jogando direto, tem que dar uma o uniforme. É que o uniforme seca rápido. Tem que dar você sol. lava no banho e dá uma penduradinha. Lava no banho e dá uma penduradinha. Eu vou jogar com ele molhado, acho que já aqueceu muito, né? Esse é do ano passado. Mas aí esse é outra coisa, que não é areia. Não, aí é Porto Seguro. Ah, tá. Eu lembro quando você foi pro Porto Seguro. Só que aí joga em 6, como se fosse quadra. Mas é areia. É areia. O jogo é muito mais pesado jogar na areia. O jogo é diferente. O jogo de vôlei, na verdade, é de dupla, né? E aí a gente joga em 6, como se fosse vôlei de quadra, só que joga na areia. Esse de areia em 6 tem tanto em Sauípe quanto em Porto Seguro. Esse. Aí é o torneio do Divas, esse é o da bonequinha. Que é o beneficente da bonequinha. Tá vendo que cada uma tem uma bonequinha na mão, ó? E aí o cheque, que é a premiação em dinheiro, que a gente doa para uma entidade qualquer. Aí a gente escolhe a entidade que vai doar. Aí é o de não, isso aí não paga passeio do tanto que vocês trouxeram aqui, tá? Isso aí acabou. Agora eu sou de superação, Fê. Isso aí é que vai ter o arraial delas agora, ó. Vai ser no sábado e no Clube dos Meninos. Vai ter a festa junina do torneio. Desse do Divas. Aí o dinheiro também vai todo pra doação, né, que elas fazem. Aí é dos jogos. Eu tô ali, ó. Esse aí é do último jogo. Agora eu te vi. Aí é no Divas ano passado, é o meu netinho, é o Murilo. Olha, a Duda ganhando tá grande, Não, tá pequeno aí, ó. Ele tá pequeno, é do ano passado, ele tá com 3 meses. Já.
Aí foi a final que a gente ganhou, ó, tá o técnico, o time. A boneca. A boneca no qual todo mundo, cada um ganha. É o troféu que tá aqui. Olha, do TVG, que é o torneio que eu falei que é daqui do ABC. Aquele é o Marcelo, nosso treinador. Você não tá aí, Márcia? Porque nossa, ele deve ser um santo, né? Ele é. Pra aguentar 18 mulheres ao mesmo tempo, mas... E você imagina que toda semana tem TPM, né? Então, ele é um santo. Isso aí, quando morrer, vai direto pro céu, não vai passar nem no purgatório, mano. É em águas aí também. É igual a sua medalha, igual a medalha que você mostrou. Isso aqui. Aí foi em Porto Seguro, tem uma festa que esse ano era uma festa fantasia. E aí a gente resolveu, o nome era esquisito. Bem bacana. Legal. Aí a gente resolveu ir fantasiada de gostosa, entendeu? Fantasiada. É um camisetão que tinha a mulher de biquíni também. Bem legal. Que era um nome, era uma festa muito estranha, porque não era uma festa fantasia, chamava... eu não lembro também. Era nos mares exóticos. Era assim que o nome era exótico, e aí todo mundo falou, o que é exótico, né? Não, e aí a gente resolveu ir de camiseta. E essas viagens, assim, a mulherada fala que o mais legal são as festas, né? Você vai lógico. Pra curtir, pra aproveitar. Lógico. Porque sai da rotina, né? Sai daquele... Vai e volta... Então, e o meu netinho, né, que mostrou na foto, a minha nora joga comigo. Ah, é? E a mãe dela também. Tudo em família. Em família. Na última foto, inclusive, tava a Cátia bem na frente. O técnico de vocês é o Marcelo, quem que é? Marcelo Coelho da Silva. Ele é conhecido no mundo do vôlei como Marcelinho. E quais os campeonatos, por exemplo, qual é a agenda do ano de vocês? Tem aqueles campeonatos que todo ano tem, que vocês disputam todo. Quais são os campeonatos mais importantes que vocês disputam numa temporada? Então, do Superação é o TVG, que é esse que eu falei que é daqui do ABC, e no Tênis Clube é o Cindy Clube. Esses dois, todo ano tem. São anuais. São campeonatos anuais. Você joga o ano inteiro, o TVG faz turno e retorno, e depois semifinal e final. O Cindy Clube é um turno só, tem mais equipes, e aí semifinal e final também. E qual que é o mais importante para você? O Cindy Clube, na verdade, ele une vários clubes do estado de São Paulo. Então, assim, são mais de 4.000 atletas, mais de 2.000 jogos por ano. Então, é muito grande. E não é só de vôlei, né? Tem também futebol, tem outras categorias, tem futsal, né? tem basquete. O Superação chegou a jogar o Cindy Clube. O Cindy Clube é o mais importante. A gente não pode jogar mais Cindy Clube porque a gente não é um clube. A gente até jogou uma época que a gente fazia inscrição por um clube, a gente chegou a jogar como Águias uma época e jogava no Joana Mota. Só que aí agora o Cindy Clube proibiu, você tem que jogar na quadra da onde você foi inscrito. Então tem que ser um clube que tem uma quadra que vocês jogam lá. E aí a gente não consegue porque a gente não tem quadra. Em clube, entendeu? Aí no Tênis Clube, a gente joga pelo Tênis Clube. Entendi. Então, o Tênis Clube eu jogo o Cindy Clube lá por isso. O Superação a gente até queria entrar voltar a jogar Cindy Clube, que é o torneio mais organizado, vamos falar assim. Mais equiparado de nível e com arbitragem melhor. Mas a gente não pode mais jogar porque a gente não tem quadra. E aí tem os campeonatos, né? Que tem alguns paralelos que são o torneio Beneficente Divas, né? Que muitos times também participam. E agora tem um campeonato também que a gente tá participando, a Duda tá participando com a gente também, e um outro time que a gente tem, que é o da Associação de São Bernardo. Então tem alguns campeonatos aleatórios que vão surgindo, e aí com o tempo eles vão ganhando força. Entendeu? Mas o principal, como elas falaram, é o Cindy Clubes, que já vem. O TVG ABC também é muito forte, muito forte, já vem de muitos anos, é o Gugu que organiza, e muitos times de várias cidades. A gente dá preferência para os torneios anuais. Isso. Tem que ter uma programação melhor, que dura o ano inteiro. Dura o ano todo. E tem torneio que é semestral. Isso, que são mais rápidos. Eu lembrei de uma coisa aqui, nós não fizemos o quadro polêmica. Eu tenho uma polêmica para lançar aqui. Viu, Ed? Lá vem. Eu queria saber quem descobre qual é a pizzaria aqui em São Caetano que cobrou do Corinthians, R$41 mil por uma pizza. Então, eu vou até abrir aqui uma caixa de pergunta para vocês, tá bom? Caixinha de pergunta. Qual foi a pizzaria que vendeu uma pizza para um diretor do
Corinthians por 41 mil reais. Se você Não souber, ó, manda pra nós aqui, tá bom? Não é querendo defender o Corinthians, mas acho que essa pergunta é descabida num podcast que tá falando de vôlei. A gente abriu uma caixinha pra falar de futebol. Não tem nada Não de tem fake cabimento. news, não. Tá lá, tá toda a E imprensa sabe falando. qual é o diretor? Nem o diretor não falaram. Não, deu o nome lá. Se abrir lá, ele vai ter. Tem. Cara de pau, ainda se fosse uma confraternização, Mas levou foi um uma monte de pizza. gente. A nota fiscal da pizza, com nota fiscal, aí é que tá. E eu vi a nota, viu, ô povo daí de dentro? 41 mil reais uma pizza com vários sabores. Meu Deus. Sabores infinitos, né? Por 41 mil. Uma pizza, deve Não ser é? uma pizza banhada no ouro. Pizzaria pensa, Eu não é acho que era uma verdade? pizza Todos os com produtos. caviar e tipo pó de ouro em cima, sabe? É isso. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas ó, as três vão responder, uma de cada vez. Vamos começar com a do Dicas. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam com a superação? Qual que é mais difícil no superação, Ó, no time de vocês? Esse ano a dificuldade foi conseguir a quadra. Porque a gente jogava no Joana Mota e perdeu a quadra e demorou para conseguir outra quadra aqui em São Caetano. Hoje a gente tem... são poucas as quadras disponíveis, né? Quadra de vôlei para alugar quase não existe. E a gente depende dessa ajuda, né, da prefeitura, com essa cessão da quadra, a gente pagando uma taxa. Mas foi o mais difícil a quadra. Tipo, a gente tem a quadra agora e não sei quanto tempo a gente vai ter. Ai, desculpa. Saúde. Obrigada. Eliane. Eu vou deixar essa da pergunta de superação para ela responder, porque ela que organiza, né? Então, para ela, acho que é mais cabível essa pergunta. Mas assim, se eu for colocar qual a maior dificuldade hoje que eu tenho mudar, como atleta. Não, isso. Vamos colocar assim. Isso. Eu acho que é a gente conseguir se manter sempre bem para jogar. Porque você chega em casa um dia dor no ombro, você chega em casa um dia dor nas costas, você chega em casa um dia dor aqui. Então, eu acho que o mais difícil é a gente conseguir estar sempre bem preparada para conseguir entrar em quadra. Porque muitas vezes não é fácil a gente manter essa parte física em dia. Vai, Corinthians. Eu vou pegar um catado das duas, porque, assim, eu tô no superação desde 2019, aí veio uma pandemia, o que... Aliás, só para te cortar, desculpa, mas a gente tem que agradecer, porque a gente treinou naquela quadra, na Vila do Cursino, na Runner. Quem emprestou a quadra foi ele. Ah, muito bem, muito bem. obrigada. Na verdade, na época da pandemia, não tinha quadra. E está à disposição, para quando vocês quiserem. A gente não tinha quadra, e aí ele ofereceu, a gente treinava de sábado, lá na quadra tem uma quadra na Runner, na academia Runner, lá da Vila do Cursino, em São Paulo. Avenida do Cursino. E aí, pra ir durante a semana era difícil, por causa da localização, né? Todo mundo aqui, mas aí a gente treinava de sábado lá da tarde, para do almoço. Viu? Ó, você Obrigada. tem aí você tem um pezinho nos troféus. É. Não é, aí, viu? Ó. Sabia que eu tinha alguma coisa a ver com esse monte de Viu só? troféu, Se você faz parte do time, não nem tá é? sabendo. Continua que eu te cortei, desculpa, mas é que eu tinha que não falar. Não, a pandemia que ferrou com o mundo inteiro, né? Mas assim, a maior insegurança que eu tenho hoje em relação à superação é a questão que a Duda falou, a quadra, né? E a gente sentiu muito isso quando a gente perdeu o contrato com o Joana Mota, né? Porque, e assim, foi uma mobilização no time, assim, várias meninas se esforçaram muito pra gente conseguir quadra, e aí foi atrás de outro e tal. Então tem sempre essa, digamos, esse fantasminha assombrando o nosso time, né? Até quando teremos a quadra? E porque eu sinto que o time, por exemplo, a Duda tem mais propriedade para falar, mas ela está na superação desde que ele foi fundado, né? E o Marcelo como técnico. Então, assim, você percebe que o time, a base sólida do time é constante. O time, ele existe, respira e não está respirando por aparelho, está firme e forte. E aí veio outras agregando, né? Inclusive a Eliane foi uma grata surpresa, que a gente teve um baita reforço no time esse ano. Obrigada. A Gabi, a Estelinha, que chegou no ano passado, enfim. Então, assim, por mais que o time tenha uma base sólida de pessoas que estão há muito tempo treinando juntas, a gente tem também essa questão da questão física. Por exemplo, ano passado perdemos coleguinhas que a gente não queria perder, por questão física.
faz uma cirurgia, fica 6 meses afastada, não sabe se volta. Então tem essa incerteza e essa tristeza, porque acaba virando uma família, né? E tem o extra-quadra, né? Sim. A Du tem que cuidar dos pacientes chatos dela, dos filhos. A gente tem 2 grupos no Superação, no WhatsApp, né? Um que é com o técnico, que aí a gente só fala... Tipo, pontual, imagina né? o outro. E aí no outro, que é sem técnico, todas as ex-atletas que já passaram e saíram estão lá. Então a gente mantém contato com todo mundo pelo WhatsApp também. E é onde elas podem falar bastante besteira. Não é? Eu imagino não, mesmo. Não é nem besteira, mas você começa a mandar muito bom dia, o técnico já fica puto, porque ele tem outros times e muita coisa pra fazer. Ele fala, meu, para de mandar mensagem, eu acho que a coisa importante não é. Esse ano ele teve um surto, né? Porque a gente... Era do uniforme. A gente tá... fazendo uma outra camisa de uniforme, e aí você sabe, mulher... Todo mundo dando palpite. Tem uma que quer o amarelo, tem outra que quer o azul, tem outra que quer o roxo, outra que quer... Meu, aquilo virou um furdunço, e a gente começou a trocar as mensagens. Meu, esse homem teve um surto. Para, que tanta mensagem é essa? Chega, não aguento mais isso. Porque grupo é Duda, fogo, né? tira essa camisa daí, ninguém vai escolher mais nada. Foi bem isso que mesmo. ele não aguenta, né? Imagina, mas escolheram? Agora que... Não, vai ficar pro dia 1º. Que cor que é? Quero saber a cor. Agora é azul e preta. Legal. Menos mal. Né? Azul, preto, um azul tá turquesa, bom. né? Um azul frio. Tinha uma verde lá em votação, mas não estava muito bem cotada. Que verde ninguém gosta, né? Mas o azul é das camisas de treino do Parmeira. Marcelinho, vai Corinthians. Eu tenho que honrar meu treinador aqui, que é corintiano. Ele também? Vai Corinthians, Marcelinho. Opa! Marcelinho é esperto, né? Nossa, sabe depois dessa, gente, não quero mais falar. Eduarda Cristina. Diga. Agradeço a presença, o pessoal já está brigando com nós, que eu queria continuar aqui, mas eles ficam falando. Chama aqui. Que a gente volta, né? Com certeza. Obrigado pela presença, obrigado, esclareceu muito. Estamos de portas abertas para vocês quiserem divulgar os torneios, o que vocês precisarem. Estamos à disposição. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. A gente está grata por estar aqui, divulgando um pouco mais do esporte. Né? Acho que o esporte sempre é importante em qualquer faixa etária, né? Verdade. É verdade. É isso. A gente está no Master, mas está praticando esporte. Isso. Caçulinha Eliane, que não é Elaine. Eliane. Eu agradeço também a oportunidade. Como a Márcia falou, sempre tive vontade também de participar de um podcast. Então, estou aqui, estou adorando. E só um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Busquem um esporte, busquem praticar um esporte. Porque só quem pratica sabe o quão importante é isso para a nossa vida. E como muda a vida, Como muda a nossa vida, sabe? Você ter aquele momento com as suas amigas, você ter aquele seu momento. Isso é muito importante. Então, aquelas que têm a oportunidade, tem que buscar, tem que tentar, tem que ter o incentivo do companheiro, dos filhos, porque isso é muito importante para a mulher. Que bom. Muito obrigada. Eu nem falei nada ainda. Pera, Corinthians. Pera, Corinthians. Fala, então. Eu quero agradecer a sua presença. Apesar de ser corintiano, foi bem bacana, viu? Né? Sou gente boa. Lógico que é. Bom, eu que agradeço demais também a presença, né? Mais uma vez. Foi muito bom participar. O tempo passa muito rápido aqui. Não passa, verdade. É gostoso. Eu ficaria mais algumas horas aqui conversando. Quero agradecer muito, né, ao voleibol, que foi um esporte que transformou a minha vida, sim. Faço minhas palavras da Eli. Eu acho que o esporte, ele enaltece, ele melhora a nossa autoestima, melhora a nossa vida num todo, assim, né? Esse espírito de equipe, de se ajudar, de colaborar. Então, ele melhora o nosso condicionamento físico. Então, assim, é um esporte que eu amo, eu indico para qualquer pessoa. É o melhor esporte do universo, é o voleibol, não tem jeito. Chupa futebol, chupa basquete, chupa todos os outros. E agradecer muito, assim, toda a minha história no vôlei, né? O Ribeirão Pires Futebol Clube. Quero mandar um beijo para a Natália e para a Roseli. E quero mandar um beijão para o Marcelinho, agradecer o Superação, a Duda, que me receberam de braços abertos. É o meu time do coração, Superação. E é isso, o voleibol sempre presente na nossa vida. É isso aí, galera. Então, fiquem atentos, não esqueçam de se inscrever no YouTube, DNA do Esporte SCS, Instagram também, @DNA do Esporte SCS, e fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. E também,
ligar o sininho lá, tá? Para você estar sempre por dentro do que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer aqui no nosso DNA de Esporte. Espero a semana que vem com mais um DNA de Esporte CS. Beijo no coração de todos. E hoje o programa mais bonito de todos. Olha quanta gente bonita aqui. Valeu.